Olá, esta é a nossa sexta unidade. Ela é composta dos livros de Jó, Provérbios, Esdras, Neemias e Crônicas. Esta videoaula se atém aos livros de Esdras, Neemias e Crônicas. Esdras é talvez uma forma aramaica do hebraico Ezer e significa ajuda. Neemias é a forma hebraica Nehemiah, isto é, consolo de Javé. Wright diz que o tema de Esdras e Neemias é um relatório da reconstrução da teocracia hebreia nos alicerces físicos e espirituais do passado. Esdras pode ter chegado a Jerusalém 12 anos antes de Neemias, por volta do ano 457 a.C. A gente vê isso em Esdras 7 e 8, esse retorno. Neemias teria chegado em Jerusalém no ano 445. Archer Jr. ele acredita que Esdras seja o autor não só desse livro duplo, mas também do livro das Crônicas. Os livros das Crônicas é um resumo do Antigo Testamento, considerando especialmente as genealogias, para demonstrar como Deus preserva o seu povo, mesmo em tempos de dura perseguição e morte. A perspectiva do cronista é de relatar os pontos altos da história israelita, especialmente sobre o rei Davi, que é símbolo do reinado ideal, apontando para uma esperança messiânica. Quando a gente compara Crônicas com os livros de Samuel, encontramos ali um Davi quase isento de negatividades. Seus pecados são todos deixados de lado e suas virtudes são exaltadas. Não se relata, por exemplo, a relação de Davi com Batseba, o assassinato de Urias, o estupro de Aminon, o fratricídio causado por Absalão. Quem quisesse ler essas histórias de fracasso e pecaminosidade teria que recorrer aos livros de Samuel e não aos relatos das Crônicas. Por ser os dois últimos livros da Bíblia hebraica, toda a história do povo hebreu, israelita, judeu, desde Abraão, o primeiro hebreu, até Zedequias, o último rei, e a história anterior aos hebreus, desde Adão até Abraão, pode ser sumariada e analisada pelo cronista de um ponto de vista positivo. O povo judeu, nessa época, carece de restauração, de palavras de incentivo, de esperança, de histórias de superação. O cronista é sensível à situação de seu povo e escolhe registrar o lado positivo das histórias do povo e de sua relação com Deus. A ideia messiânica, portanto, é resgatada nesse livro das Crônicas. Lampejos sobre o passado, sobre o futuro, melhor dizendo, o futuro Messias, são percebidos nos profetas e em certos salmos produzidos na época do exílio. O livro das Crônicas ele é pós-exílico e tem acesso, então, a esse tipo de literatura. As interpretações de textos do Antigo Testamento atribuídos ao Messias e, no caso dos cristãos, a Jesus, tinha uma aplicação aos personagens da época em que os textos foram produzidos. O Novo Testamento e o próprio Antigo Testamento atualizam certos textos e os aplicam a momentos históricos distintos. Por exemplo, o profeta Oséias, capítulo 11, verso 1, diz o seguinte: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. O evangelista Mateus, no capítulo 2, verso 14 e 15, declara o seguinte: dispondo-se ele, José no caso, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Tanto o profeta quanto o evangelista apresentam o Filho de Deus. No caso do profeta, fica claro que Israel é esse Filho de Deus, mas Mateus apresenta Jesus como Filho de Deus, usando o mesmo texto do profeta. Ambos estão corretos, apesar de viverem separados por uma diferença de 8 séculos. O que Mateus está dizendo é que o Senhor Deus falou por boca do profeta Oséias, fazendo referência a Jesus de Nazaré, o Messias predito, cerca de 800 anos antes do ocorrido. Oséias mesmo não teria tal conhecimento. O termo hebraico Mashiach, ungido, de onde vem a palavra Messias, não ocorre com esse sentido técnico no Antigo Testamento. Ungido era a designação do sacerdote, dos reis, às vezes do profeta,
Somente no período intertestamentário é que o termo Mashiach passou a ter a conotação técnica de o Messias, diz McKenna. Contudo, encontramos no Antigo Testamento a pessoa e ofício messiânicos. A dinastia de Davi encarna essa ideia messiânica. Textos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento confirmam isso. Para efeito de ilustração, apresentamos alguns versos de Mateus, Zacarias e Jeremias. Mateus 22:42 diz: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Mateus 21, 5 e 9, que é semelhante a Zacarias 9:9, traz o seguinte texto: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. E as multidões, tanto as que procediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Jeremias 23, 5 e 6 afirma: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Do hebraico Mashiach, ungido, vem o grego Christos, que também é ungido, ou Cristo. A profecia messiânica, segundo McKenna, pode ser entendida no Antigo Testamento como profecia soteriológica, Gênesis 3,15, profecia escatológica, Amós 9, 11, 13 e 14, profecia apocalíptica, Isaías 21, 12 a 22, Zacarias 1, 7 a 18, Ezequiel 38, verso 1 ao capítulo 39, 29. Clyde Francisco vai afirmar que o autor de Esdras e Neemias deve ser o mesmo das crônicas. Há uma unidade no texto, claramente verificada pela unidade da linguagem, do estilo, do método de trabalho, como também pelo universo de suas ideias, sempre iguais e que gravitam em torno do templo, do culto, da lei, do Instituto dos Levitas e da dinastia davídica. A conclusão das crônicas, segundo Crônicas 36, 22 e 23, coincide com Esdras capítulo 1, de 1 a 3. Champlin também aceita que os livros das Crônicas e Esdras e Neemias sejam obra do cronista e que a datação dos textos vai depender do entendimento de qual Artaxerxes o texto de Esdras está se referindo. Se Artaxerxes I, 458 a.C., ou Artaxerxes II, 397 a.C. O cronista, redator das Crônicas e de Esdras e Neemias, deve situar-se na metade do século IV a.C. O trabalho de Esdras seria a partir de 398 a.C. e o de Neemias de 445 a 432. A redação da obra deve ter sido por volta de 300 em Jerusalém, conforme acredita Zellin. Esdras voltou a Jerusalém por decreto de Ciro, preparou o terreno para a reconstrução do templo. Neemias, o copeiro-mor de Artaxerxes, tornou-se governador e empreendeu a reconstrução dos muros de Jerusalém. Conforme Francisco, diferente de Neemias, Esdras é, em geral, um homem difícil de caracterizar, parece-nos uma figura fria, austera, irredutível na aplicação das doutrinas bíblicas, então muito diferente do seu companheiro de trabalho. Não era muito popular entre os círculos dos anciãos judaicos, mas o texto de Jesus ben Siraque menciona Zorobabel, Josué, Neemias, e Esdras sequer aparece nesse texto. Mas no futuro, Esdras vai ser reconhecido como o organizador do judaísmo, o fundador da sinagoga. Então, na verdade, ele passa a ter uma importância muito grande, e também como organizador dos Salmos, do Pentateuco. Assim nós estamos terminando essa nossa videoaula. Até o nosso próximo encontro.